faz a gente vibrar. Rádio Liderança. A programação que é pura emoção. Rádio Liderança, a número 1 do seu coração. Liderança de Irecê para o mundo. Tá sabendo da novidade? A Clínica Alfa agora oferece densitometria óssea e raio-x, exames essenciais para avaliar a saúde dos ossos, prevenir a osteoporose e investigar dores, quedas e alterações no corpo. E o melhor de tudo, os exames são realizados todos os dias. Aqui você também encontra colonoscopia, endoscopia, mapa 24 horas, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, exames laboratoriais e muito mais. Tudo em um só lugar, com segurança, qualidade e atendimento humanizado. Clínica Alfa, agende pelo WhatsApp 74999893211 e acesse nosso Instagram. Estamos na Avenida Coronel Terêncio Dourado, em frente à Secretaria de Educação de Irecê. Você sabe quais são os seus direitos? No trabalho, na família, na comunidade. Muitas dúvidas surgem no dia a dia. Chegou o programa Direito em Debate, com o advogado e professor Edel Torres. Toda semana, um bate-papo claro, objetivo e sem complicação sobre os temas que fazem parte da sua vida. Fique ligado, todas as terças-feiras, das 11 ao meio-dia. Direito em Debate. Informação que transforma. Apoio Cultural. Grupo Mercfruit União. Supermercado Barbosa, Mercfruit União e Ofertão Supermercado em Lapão. A sua cesta básica mais barata da cidade. No Supermercado Barbosa em Irecê, você vai encontrar tudo em gêneros alimentícios. Produtos de beleza, frutas e verduras pelo menor preço. E a carne mais barata. E o pão mais gostoso da cidade. Você, dona de casa, faça suas economias. Procure o Grupo Mercfruit União e economize de verdade. Na Avenida Tertuliano Cambuí, em Irecê. Alô, alô, cliente Magalu de Irecê. 1, 2, 3, o Consórcio Luiza vai te surpreender. Superação do Consórcio Magazine Luiza. Pra você mandar o aluguel embora. E atenção, agricultores. Realize o sonho da nova máquina agrícola. Faz com o consórcio. Gerente Jamile e equipe 10 estrelas te esperam no Magalu de Irecê. Chame no WhatsApp 74988290225. Irecê e toda a região, tá. Tá no Consórcio Luiza. Nosso endereço na internet. Rádio Liderança Web. Irecê, Bahia. Chamei por todo esse sete mares. Chamei, foi amor de verdade. Chamei. Rádio Liderança Web. Um show de audiência.
Bom dia, agora são 11 horas em ponto, começando aqui na Rádio e TV Liderança, mais um Dialogando na Liderança. E o nosso convidado de hoje é o pastor Fabrício, da Igreja Batista El Shaddai, né? Um mês propício para a gente falar hoje, um bate-papo aqui sobre o mês das mães e também das famílias. Bom dia, pastor Fabrício, seja muito bem-vindo aqui na Rádio e TV Liderança. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, aqueles que estão acompanhando aí. Bom dia à Rádio Liderança Web. Para mim é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para compartilhar um pouco das experiências, de reflexões, aprendermos juntos, na verdade, né? A gente sempre aprende um pouquinho, né? O diálogo é bom por isso, cada um contribui com um pouquinho e a gente acaba levando muita informação para as pessoas que estão nos ouvindo. E hoje, né, por ser o mês de maio, considerado segundo domingo, né? O Dia das Mães, e dia 15, o Dia Internacional também das Famílias. Olha que bacana, instituído pela ONU em 1993 e desde 1994 ele é celebrado. Né, um mês para fortalecer aí, né, sobre o vínculo familiar, sobre a família, a união, né, focando mais a família nesse mês tão especial, que também é considerado o mês das noivas, né, pastor? Perfeito. Então, o mês das noivas também. Então, muitas noivas querem casar no mês de maio, às vezes perdem até a data, mas que bacana. E referente a esse tema, então nós vamos falar, dividimos em 3 blocos, muito interessante, né? O papel da fé no cotidiano, família e a proteção da próxima geração, liderança e ação na sociedade. Então, esses são os temas que o pastor Fabrício vai abordar aqui com a gente. Mas antes de começar, pastor Fabrício, eu gostaria que o senhor falasse quem é o pastor Fabrício. Tem muita gente que não conhece o senhor, que vai ouvir a gente agora. Muito bem, muito bem. Então, meu nome é Fabrício, eu sou natural de Barreiras, extremo oeste da Bahia, casado, pai de 2 filhos, a Ayla de 12 e o Sami de 7. Eu sou graduado em administração de empresas, né, com ênfase em análise de sistemas, e trabalhei muito tempo nesse segmento. Trabalhei no comércio, enfim. E em 2007 eu fui para a Feira de Santana para cursar o bacharelado em teologia. Então, sou formado em teologia pelo Seminário Batista do Nordeste. Curso esse que eu concluí em julho de 2011. Foi quando então vim assumir o pastorado aqui da Igreja Batista El Shaddai em Irecê. Esse ano, em agosto, eu completo 15 anos aqui em Irecê. Já, como dizem no Nordeste, já finquei raízes, né? Recebi o título de cidadão ireceense há 5 anos atrás. E como diz uma música que já toca por aí há algum tempo, né? Irecê já é a cidade do meu coração. Olha só, já ouvi muito isso por aqui. Pessoas que não são daqui vêm pra cá e ficam. Verdade. E se torna a cidade do coração. Pastor, assim, toda pessoa quando começa, assim, principalmente se eu que já teve uma vida, assim, formal, né? Trabalhou formalmente, formado em administração, eu também sou, né? Mas tem uma história por trás de tudo, né? O senhor começou a falar sobre essa história, mas qual a sua história, assim, de vida referente à família? E quando começou essa caminhada, o senhor falou aí, começou em 2011, mas o senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, que levou o senhor a optar por essa caminhada pastoral, né? No universo pastoral. Então, meus avós maternos eram cristãos, né? Já faleceram os 2. Meu avô foi pastor leigo, na verdade, por cerca de 40 anos. E então, desde muito cedo,
os meus pais também são cristãos, eu fui introduzido na fé evangélica, sendo levado para a igreja desde pequenininho, cresci passando pelos corredores da igreja evangélica, nas classes de juniores, adolescentes, cresci nesse universo. Aos 10 anos de idade, então eu tive uma experiência realmente de encontro com Cristo, né? Foi um culto, domingo à noite, o pastor pregando, era um tio, inclusive, que é um dos tios que eu tenho, que são pastores, e em um sermão eu fui alcançado pela graça, aos 10 anos de idade. E aí, depois desse período, eu continuei, na verdade, trabalhando na igreja com adolescentes, com jovens. Aos 17 anos, aí eu tive uma chamada mais específica para o ministério pastoral. Então, de uma maneira muito íntima e pessoal, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. No entanto, embora eu tivesse meu avô, que era pastor, e tivesse 3 tios sanguíneos que eram pastores, e mais 2 tios colaterais que também eram pastores, não havia muita expectativa de que eu seguisse esse caminho, assim. Eu tinha um outro plano, na verdade. Eu queria seguir o serviço militar. Minha família tinha muita gente militar, ainda tem, então eu queria ir por esse caminho. Então eu recebi o chamado aos 17, aos 18, 19 anos, tentei ingressar no serviço militar obrigatório, mas fui dispensado. Mas aquilo ardia no meu coração, eu queria muito o serviço militar. E aí fui fazer concursos, fiz concurso uma vez, não fui aprovado, fiz outro, não fui aprovado. Quando foi em 2000, então chegou em Barreiras o curso de administração, e eu disse, já sei, eu vou fazer o curso superior em administração para fazer um concurso específico para o serviço militar, que tem uma escola em Salvador chamada Escola de Administração do Exército, né? Então eu fiz o curso superior com esse interesse de seguir a carreira militar pelo oficialato. E nesse período de faculdade, o meu coração ardia pelo pastorado, que nada mais é cuidar de pessoas, pregar a palavra, assistir as pessoas, coisa que tinha acontecido lá com 17 anos. Eu já estava com 20, já tinha passado um tempinho, mas eu fiz o curso, terminei o curso, fiz o concurso, não fui aprovado, voltei para o mercado de trabalho e depois pedi demissão do meu trabalho e me dediquei a estudar. Estudava de 8 a meio-dia, de 2 às 6 e de 7 às 10, de segunda a sábado, focado no concurso. Fui fazer o concurso novamente pela segunda vez e tornei ser reprovado. Aí voltei meio indignado com Deus, por que Deus não permitia que eu passasse, enfim, algumas crises existenciais, e Deus falando no meu coração, seu lugar não é nas fileiras das Forças Armadas, mas é na fileira do meu exército. Então demorei demais para entender isso. E aí, isso eu já estava com 23 anos quando eu terminei a faculdade, passou-se mais 2 anos, 25, com 27 anos, aí eu vi que não tinha para onde correr. Deus estava me chamando para o pastorado. Foi então que eu decidi ir fazer o curso teológico, e aí comecei a caminhada teológica já aos 27 anos de idade. E falando, né, referente à família, um tema muito importante, nossa, que a gente vê tanta coisa acontecendo ultimamente. A gente, na verdade, nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? Essa é a nossa atualidade no mundo, na verdade. Muita violência, feminicídio, né? Onde estão os nossos valores e os nossos princípios, né? A gente se questiona muito isso, porque se a base é a família, né? Porque muitos pais às vezes pensam que o filho vai ser educado na escola. Não, o filho é educado no berço, né? A partir do berço, os pilares são os pais, é a família. E assim, depois ele aprende, muitos aprendem às vezes a viver através do mundo. Mas tem muito, quando você tem uma base boa, fortalecida, né, com princípios e valores éticos, aí você pode se tornar uma pessoa, um cidadão de bem. Mas será o que está acontecendo que as pessoas estão se desviando tanto para esse caminho da maldade? Será que é falta de Deus no coração dessas pessoas? Sem dúvida, a falta de Deus é um fator primordial em relação a isso. Mas eu entendo que a sociedade, com o passar dos anos, ela foi
sofrendo alterações sociais, e essas alterações sociais também foram desdobrando em configurações novas de família, né? Quando a gente olha no passado, não muito distante, mas você tinha uma família nuclear muito marcada por um homem, uma mulher e filhos. Esse era o desenho da estrutura familiar de algumas décadas atrás. E essas mudanças sociais foram construindo configurações que, de certa forma, foram perdendo referenciais. Referenciais de paternidade, referenciais de maternidade. O consumo foi um fator determinante, porque se no passado a mulher, por exemplo, ela tinha a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos, da própria educação, de formação, enquanto o homem ele saía para prover, os desafios do consumo fez com que a mulher também saísse de casa para melhorar a sua renda e melhorar a qualidade de vida, também para atender esse princípio. Isso, claro que teve muitos desdobramentos, e entre os desdobramentos, algumas questões que envolvem valores. Porque imagine, uma família onde os pais eles estão fora, os dois, trabalhando, para poder manter a família. Os filhos acaba que sendo, toda a formação dele acaba que sendo terceirizada para uma babá, para alguém que cuide, enfim. Essa terceirização, ela tem desdobramentos ao longo prazo, porque valores eles precisam ser construídos. Então, na minha leitura, esse foi um dos problemas, além do problema de sobrecarga, porque assim, você pega uma mulher que ela trabalha fora, que ela trabalha dentro, porque assim, não é só fora, ela trabalha fora, trabalha dentro, tem que, nas horas livres, cuidar dos filhos, cuidar de si, da sua autoestima, do seu bem-estar. Qual o desdobramento disso? Doenças psicoemocionais, acaba desenvolvendo outros problemas e outros transtornos por causa das exigências que tem sobre ela. Isso é também um fator. Então, eu penso que é preciso repensar essa questão da nossa estrutura familiar no que diz respeito ao consumo. Existem muitas coisas que nós consumimos que, na verdade, nós não precisaríamos consumir. Mas o marketing, mais a sociedade exigente faz com que necessidades sejam criadas para a gente consumir. E para a gente consumir mais, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que produzir mais, a gente tem que fazer mais. E então a sociedade acaba que, de certa forma, exigindo muito da gente, e a conta vem para a família. A desestrutura familiar, a falta de valores, de princípios, isso desemboca na família. E aí toda a sociedade colhe isso, porque famílias desestruturadas geram uma sociedade desestruturada, gera a escalada da violência, gera a falta de respeito. Então imagine, você em um país que precisa criar um estatuto do idoso. O que é, na verdade, um estatuto do idoso? É garantir que a sociedade vai respeitar o idoso. Então, por que precisa de um estatuto, de uma lei para regular isso? Porque você não tem referencial familiar para construir. Quem é mais velho que você tem que respeitar. Eu sou da década de 80 e eu fui ensinado como valor a tomar a bênção de pessoa mais velha. A pessoa não tinha nenhum vínculo parental, você tinha que passar, dê a bênção. Por que tem que dar? Porque é mais velho. Isso é respeito. Então, quando não se constrói isso, você cria um estatuto para garantir que o idoso seja respeitado. Parece um contrassenso, mas isso tem a ver com a desidratação da estrutura familiar. E a gente fica a pensar o que será das próximas gerações que não receberam isso, que não teve esse valor. Tem um texto de Deuteronômio capítulo 6, muito conhecido, que ele fala sobre aquilo que a gente chama de tradição, que a palavra grega seria de traditar, de passar à frente, né? E o texto mosaico, da lei mosaica, ele dizia assim, olha, ensine a criança no sentar, no levantar, no caminho, inculque na cabeça dela o quê? Valores, princípios. Então, assim, olha, quando você chegar em determinado lugar, você precisa pedir licença. Olha, quando você vê um mais velho, a senhora deve ter experimentado isso na juventude da senhora, tipo, se tivesse dois adultos conversando, não podia passar pelo meio. Não. Hoje o adulto conversa, o menino passa pelo meio, desmente a mãe, exatamente. Então, penso eu que Na verdade, a gente nem ficava perto, a gente tinha que se afastar. É conversa de adulto. Conversa de adulto. É conversa de adulto. Perto, hoje não, você coloca as crianças na conversa do adulto e aí a pessoa, gente, até se orgulha de chamar um menino de adulto. Diz, olha, parece um adulto, parece...
que na verdade deveria parecer uma criança, mas parece um adulto. Por quê? Coloca na conversa do adulto, deixa que ele participe de tudo, e isso queima etapas, né? Criança tem que ser tratada como criança, adolescente tem que ser tratado como adolescente, e jovem tem que ser tratado como jovem, e idoso tem que ser tratado como idoso. Então, entender e respeitar cada fase dessa vai construir um núcleo familiar, uma estrutura familiar mais sólida. Penso eu que esses são princípios que não podem ser negociados. E isso acontece, né, em qualquer classe social, né? Não existe um modelo, assim, não existe um modelo para todos. Existe até, né? Os princípios, ele é para todos, mas muitos, é aquilo que nós falamos, não recebeu, então não sabe transmitir também. Perfeitamente. Não sabe como traditar, porque não recebeu. E tem um ditado que diz que é muito popular, mas que é uma realidade, né? Fala que futebol, política e religião não se discute. Mas por que hoje a gente está vendo tanta intolerância religiosa? Se Deus é um só. Não importa a sua religião, não importa a sua igreja, o importante é você ter um Deus na sua vida, né? Por que a gente está vendo tantos esses problemas agora de intolerância religiosa, um se incomodando com a religião do outro? Eu julgo que isso é justamente por causa dessa máxima, né? Quando alguém estabelece uma máxima dessa, social, e começa a reproduzir esse tipo de máxima, que não se discute, o problema não é discutir a temática. O problema é como você discute a temática. Isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com o princípio da honra. Então, assim, nós podemos e devemos discutir não só sobre política, futebol, sobre qualquer assunto. A questão é que quando você não consegue estabelecer uma relação onde a discussão ela tem a ver com a proposta de construção, não de afirmação, mas de construção, de perspectivas sobre o mesmo ponto. Tem um teólogo católico chamado Sapieski, ele disse algo interessante. Ele diz assim: cada ponto de vista é a vista de um ponto. É uma máxima do Sapieski. O que isso quer dizer? Às vezes, nós temos aqui uma garrafa. Eu estou olhando para a garrafa, a senhora também está olhando. O que a senhora está vendo? Eu estou vendo uma garrafa. Se eu perguntar para a senhora, eu também estou vendo uma garrafa. Qual é a cor da garrafa? Aí a senhora vai dizer: a cor é azul. Essa garrafa é transparente ou não? É transparente. Eu também estou vendo transparente. Só que a senhora está em um ângulo, por exemplo, que a senhora está vendo o que é que está escrito na frente da garrafa e eu não estou. Então, o ponto de vista da senhora para essa garrafa é diferente do meu. Para eu ver na mesma perspectiva, ou eu rodo a garrafa para minha direção, ou eu mudo de lugar. Então, que ponto de vista é esse que pode ser visto de um outro ponto? Isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com a honra. Então, eu penso que quando a gente coloca dentro de um quadrado que não se pode discutir determinados assuntos, isso quer dizer que dificulta a nossa análise sobre o assunto, dificulta a nossa análise sobre o respeito em relação ao outro. Enfim, porque a minha crença é nessa perspectiva, a crença do outro é nessa perspectiva. Isso não me torna melhor nem pior do que o outro. É uma perspectiva. Então, como é que se estabelece isso? Se estabelece a partir do diálogo, estabelece a partir dos olhares, das experiências vividas. Penso eu que a nossa sociedade perde muito quando não quer discutir os assuntos que precisam ser discutidos. Não vamos falar sobre isso, não. Aí você não fala, você não trata. Não, você tem o seu time, eu tenho o meu, não vamos discutir porque isso vai gerar problema. Por que não? Vamos discutir, mas vamos discutir de forma saudável, respeitosa, não é? Vamos analisar o passado, analisar o presente. Eu acho que os assuntos, eles podem estar assim na pauta. É isso que está gerando a violência, que as pessoas não sabem mais dialogar. Perfeito. Né? O estresse, você vê briga de trânsito, causa em morte, muitas coisas. Então, é estrutural mesmo. É estrutural. É estrutural. E isso avança todas as áreas, como a senhora está dizendo. A intolerância, ela é religiosa, a intolerância é da vizinhança, a intolerância é no trânsito. As pessoas não têm mais paciência de esperar nada. Nós vivemos em um ritmo tão acelerado e tudo isso vai. Você vê, você pega as pessoas, elas em casa, volta e meia, eu falo sobre isso. Eu disse assim: olha, não ouço o áudio de ninguém no e-mail nem no 2. Ouça no 1. Ah, não, ouça no 1. Porque quando você. Isso, inclusive, está provado do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista psíquico. Quando você ouve o áudio de alguém no e-mail ou no 2, que é o que está disponível hoje, daqui a pouco vai botar 2,5. 2,5, o que é que acontece? Você não tem mais paciência de esperar a pessoa falar. Então você quer, às vezes você nem entende direito, mas você quer acelerar. Isso gera o quê? Uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. A pessoa quer falar e ela não consegue. Por quê? Porque desenrola, fala logo, faz logo. E aí você tem que. E aí você entra nisso. Isso gera
transtornos psicoemocionais. Então, assim, ouça no 1. Ah, mas a pessoa tá falando devagar. Ouça no 1. Não entre nessa pilha de ter que fazer tudo pra ontem, de ter que o resultado tenha que acontecer. Começou ontem, já tem que estar dando resultado. Não vai nisso não, porque isso normalmente gera uma doença. É verdade. E agora vai dar um intervalo, tá? Rádio Liderança, 11 horas e 20 minutos, e nós estamos aqui no Dialogando na Liderança com o pastor Fabrício da Igreja Batista El Shaddai, aqui de Irecê. E agora, né, vamos voltar aqui ao nosso tema, pastor, sobre o papel da fé no cotidiano. Como o senhor, como a sua fé pessoal molda a forma como o senhor enxerga os problemas da nossa sociedade hoje? É curioso essa pergunta. Eu esqueci o nome da senhora. Gessi. Irmã Gessi. Curioso essa pergunta, porque do ponto de vista da neurociência e da medicina moderna, está provado o lugar que a fé ela ocupa do ponto de vista terapêutico. Veja bem, do ponto de vista terapêutico. Então, o nosso desafio do ponto de vista da reflexão é não achar que a fé ela é privatizada. Se você só vai ter fé se você fizer parte do meu grupo. Se você não fizer parte do meu grupo, você não tem fé. Então, quando a gente faz esse tipo de privatização, e isso acontece muitas vezes, eu falo isso não com alegria, mas às vezes com tristeza, do ponto de vista religioso da tradição cristã, que há grupos religiosos que querem privatizar a fé. A sua bênção está aqui, né? Não está ali, não está em tal lugar. Então, se você quiser receber, você tem que vir para cá, do contrário você não recebe. Isso é privatização da fé. Então, quando a gente extrapola o nosso nível de reflexão para pensar e enxergar a fé para além do quadrado onde nós estamos, a gente vai ver quais são os benefícios disso. Não é algo mágico que você vai dizer assim, você tem que ter fé, e a pessoa, tá bom, eu tenho a fé e agora eu vou fazer. Ou então não recebeu, é porque você não teve fé suficiente. De certa forma, acaba impondo sobre a pessoa um peso que às vezes ela diz assim, eu não tenho fé para conseguir, eu não tenho fé para fazer, então eu não vou conseguir. Então, a gente precisa olhar para o ponto de partida. A Escritura diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, assim, a fé, ela tem uma origem, ela tem um nascedouro. Diz o texto, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ora, se o ponto de partida é ouvir a palavra de Deus, por entender que esta forma de revelação, que é a palavra, ela é a fonte fidedigna, ela é a fonte matriz da fé, eu vou conseguir traduzir o que a revelação diz para a prática. Vou dar um exemplo disso. Quando a gente pensa sobre o conceito de revelação, basicamente a gente tem 3 tipos de conceito. Como é que Deus se revela? Como é que ele se dá a conhecer? Basicamente, Deus se revela de 3 formas. Uma a gente chama de revelação natural. Quando você olha para a natureza, você percebe o sol, a lua, as estrelas, o ar, o vento. A gente chama isso de revelação natural. Deus se dá a conhecer a partir da revelação natural. Mas Deus também se dá a conhecer a partir da consciência. O que é a consciência? O indivíduo não precisa ser religioso, precisa frequentar a igreja, nem pode ser até ateu, se ele quiser. Não tem problema nenhum. Mas a gente entende que a razão, isto é, a capacidade que ele tem de se perceber e perceber o outro é uma revelação divina. Ele só pode saber quem ele é e quem é o outro e por que ele se difere do animal por causa desse tipo
de revelação, que a gente chama de revelação da consciência. E a terceira e mais precisa forma de Deus se dar a conhecer através da Escritura, porque a Escritura diz sobre a origem do universo, diz sobre o final do universo, diz quem Deus é, diz quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então ela é a revelação completa. Se eu entendo que a Escritura é a revelação completa e que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, isso quer dizer na prática que, ao me apropriar desse tipo de conteúdo, eu vou traduzir isso nas minhas múltiplas relações do dia a dia, que é a proposição aí da pergunta. Então, o que é isso? É você enxergar que, enquanto nós estamos trabalhando, e o nosso trabalho, digamos, o trabalho de vocês aqui, não tem necessariamente a ver com a espiritualidade, com a religião, vamos dizer assim, mas entende que o trabalho, ele só é possível porque a divindade dá vida, dá saúde, dá condições de ir e vir. Do contrário, a gente não poderia estar aqui. Imagine se a gente tivesse marcado aqui e nós três tivéssemos tido um desarranjo intestinal a noite toda, amanhecesse fraco. A gente não viria. Então, o fato de estarmos aqui nas nossas faculdades, poder ir e vir, é uma ação divina. Só que a gente trata isso com tanta naturalidade que a gente não consegue dizer assim, eu sou grato a Deus porque hoje eu consegui vir trabalhar, não tô com dor de cabeça, não tô com dor de estômago e tal. Então, o desafio nosso é traduzir o conhecimento, se apropriar dele para nossa caminhada no dia. A fé, ela precisa ser experienciada, não por aquilo que nós vemos. Aliás, quando a gente é chamado para ver e crer, isso não é fé bíblica. A fé bíblica é chamada para você crer sem que você veja. Ver vem depois de crer. Então isso é traduzido na prática. É verdade, pastor. E no dia a dia, qual o maior desafio de liderar pelo exemplo em um mundo que parece cada vez mais polarizado? Está extremamente difícil liderar pelo exemplo. E por que é difícil de viver mostrando um exemplo? Por que isso é tão difícil? Porque as pessoas, elas são muito atraídas por aquilo que se ouve. Um discurso bem elaborado, imagine um discurso feito dentro das normas da língua portuguesa, ele é encantador, é como a poesia. Você pega um texto poético, muito raramente qualquer pessoa que ouvir uma poesia, ela vai dizer assim, que coisa feia. Poesia é uma coisa linda. A poesia inunda a nossa alma. Por isso que as pessoas gostam de música, porque música é poesia. Então, o grande desafio, se a gente olha na nossa estrutura, nós temos poucos, às vezes raros, bons exemplos. Não é? Se você perguntar assim, me dê um bom exemplo aí na política, uma pessoa assim, de ponta a ponta, e você fala, gente, vai ser difícil. É porque não tem? Tem, mas onde é que eles estão? Se você falar assim, me dê um bom exemplo de um empresário, um bom exemplo de um funcionário, um bom exemplo... Então, assim, a sociedade, ela está carente de bons exemplos, porque para se tornar um bom exemplo, eu tenho que fazer aquilo que a gente chama na teologia, traduzir ortodoxia. O que é ortodoxia? É o conceito correto das coisas. Então, saber o que é certo, ortodoxia. Eu preciso traduzir esse conceito para a prática. Na teologia a gente chama de ortopraxia. É como se, que acontece na nossa sociedade, tem muita gente que sabe o certo, mas faz o errado. O conceito está certo, mas a prática está errada. E o nosso desafio é ser prático. Então, se eu digo assim, você precisa ser honesto. Isso é um conceito. A gente tem um conceito de honestidade. Como é que eu traduzo isso? Chega aí no mercado e pergunta, quem é esse cidadão aí? Isso aqui eu vendo a loja até para ele toda de cabeça para baixo. Por quê? Só porque ele está dizendo? Não, porque a vida dele, a prática dele denuncia. Então, o nosso desafio enquanto pais, enquanto educadores, enquanto formadores de opinião, é diminuir a distância entre o saber o certo e o fazer o certo. Se a gente conseguir encurtar essa distância, vai aparecer inúmeros bons exemplos para dizer assim, olha, tá vendo ali? Olha lá o que ele faz. Não só o que ele diz, mas olha o que ele faz. Esse é o grande desafio e isso a sociedade precisa se unir, começando a partir da família. Se eu chego e começo a falar aqui sobre família, se eu começo a falar sobre criação de filhos e as pessoas estão me ouvindo, estão, que bacana, que reflexão boa e tal. Mas aí chega lá e diz assim, vou perguntar à mulher dele. Aí chega assim, vem cá, como é que é o Fabrício aí quando não é pastor?
Aí ela vai dizer, olha, ele é assim. Chama o filho, vem cá, como é seu pai? Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Ou seja, se a minha prática não for uma prática que de fato redunde, só são palavras soltas ao vento, não sirvo como exemplo. E esse é um clamor da sociedade. Bons exemplos de homens, de mulheres, de políticos, de militares, de empresários, de funcionários. Gente que queira ser bom exemplo. Naturalmente isso leva um tempo. Ninguém constrói uma vida de reputação de um dia para a noite, né? E há quem fala assim, faz o que eu falo, mas e não faz o que eu faço. Contraditório, né? Porque na verdade a gente sabe que nós somos o que nós fazemos, não o que nós falamos, porque as nossas práticas é quem identifica quem nós somos. Perfeito. Né? Perfeito. Então isso é fato. E agora, como a igreja pode ser, né, relevante para quem não frequenta uma religião, mas busca os valores sólidos na sua vida? A primeira coisa... Você falou até do ateu, né? Sim, sim. Agora há pouco. A primeira coisa tem a ver com respeito. Se a igreja, enquanto instituição, ela não respeitar quem pensa diferente dela, se ela não conseguir entrar nos espaços onde as pessoas têm uma perspectiva diferente, isso se torna quase impossível. Então, a igreja, ela precisa não apenas fazer aquilo que a própria Escritura diz. A igreja, ela não pode apenas colocar sua cabeça nas alturas, né? Colossenses capítulo 1, Paulo diz assim: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. O que isso quer dizer na prática? Assim, eu preciso pensar nas coisas que são do alto, mas eu preciso enxergar aquilo que Jesus disse do ponto de vista da caminhada dele. Ele disse assim: olha, se você vê alguém com fome, dá de comer. Então, a relevância, ela passa necessariamente pelo papel social que a igreja tem. Muitas vezes a igreja evangélica, de uma forma geral, ela pensa de que a responsabilidade social é coisa do Estado e não dela. O dela é só levar a pessoa para o céu, só cuidar. Então, ter relevância social, compartilhar valores, dialogar com a escola. Por exemplo, a gente fala, e isso é constitucional, a laicidade do Estado, mas a escola, por exemplo, já de algum tempo para cá, por uma questão de agenda ideológica também, ela não quer a igreja na escola. Então, cada um tem sua religião, mas a igreja não pode, porque se a gente abrir para a igreja, a gente vai abrir também para as outras religiões e etc. E ela não pode, a escola não pode ter bandeira religiosa. Eu concordo que a escola não pode ter bandeira religiosa. A grande questão é o valor que a igreja ela apresenta e está provado historicamente nos lugares onde ela chega. Então, se você tem uma igreja que apresenta valores sociais de respeito, de honra, de cuidado, e você chega em uma escola para uma palestra, para um bate-papo, para uma conversa, por exemplo, vai falar sobre violência contra a mulher, tema extremamente que está em alta e tal. A igreja tem alguma coisa para dizer sobre a violência contra a mulher, do ponto de vista teológico? Tem. Se há espaço para ela poder dialogar isso com respeito, com honra, para traditar esse valor, isso pode ter implicação direta na vida dos alunos. A igreja tem algum valor do ponto de vista do respeito aos mais velhos, traditado pela cultura judaico-cristã, que pode ser partilhado? Tem. Mas quando a escola diz assim, não, a escola tem que ensinar e não tem que dialogar com a religião, quer dizer, se você olha por um lado que a escola, ela quer uma parceria com a família para que escola e família andem junto do ponto de vista da formação e da educação, porque aqui na escola a gente vai ensinar história, português, matemática, química, física e biologia. E na família vai ensinar o quê? Respeito, honra, cuidado, valor. Quer dizer, se não houver parceria entre família e escola, fatalmente esse conteúdo ele vai se perder. Por quê? Porque o aluno que vai para a escola que não respeita o pai e a mãe dele, ele vai respeitar o professor? Não respeita, é o que a gente está vendo aí. Não vai. Aluno matando professor, xingando professor. Minha esposa é professora, chega lá horrorizada com as coisas que ela ouve. Então, bem, só que eu tenho um outro problema social por trás disso, que é uma família desestruturada. Então, se eu coloco na roda de conversa a igreja apresentando valores, eu não estou falando aqui de proselitismo, que é um problema que às vezes a escola está falando. Vamos trazer a igreja para cá e aí vai querer converter o povo para levar para a igreja dele. Não tem a ver com proselitismo, tem a ver com construção de valores, princípios, sim, éticos. Com certeza. Se coloca a igreja nesse espaço de debate para falar sobre valores, a escola ganha com isso, a família ganha com isso
E a sociedade ganha com isso. Só que aí tem que abrir o debate para que a igreja tenha realmente relevância. Se a igreja não se abrir para isso, é claro que o segmento religioso, especialmente evangélico, ele é multifacetado. Existem muitas linhas teológicas. Por exemplo, você vai... Às vezes a pessoa fala, fulano ali é pastor, certo? Você formou aonde? Não precisa ir lugar nenhum, não. Você estuda? Não estudei. Aí você fala assim, cara, me precisa disso. Aí quer dizer, qual a perspectiva social se você tem alguém que vai cuidar da vida dos outros, que vai dar orientações, que vai pregar a palavra e que não tem formação mínima para fazer isso? É porque Deus me chamou, certo? Deus me chamou, mas eu preciso me preparar para poder cuidar de um povo. Aliás, a nota de rodapé é que se o indivíduo não gosta de estudar, pastor, não gosta de estudar, não gosta de se preparar, é bom dar uma checada na vocação. Porque às vezes a pessoa está querendo o ministério para se promover, para enriquecer. Olha, ministério pastoral não enrica. Se enricar, a fulano é pastor e é rico. Pode ter certeza que aquilo tem problema com vocação. O ministério não é para enricar, não é para se autopromover. O ministério é para doar, não é para receber. Eu fui chamado para doar. Agora eu só posso doar aquilo que eu tenho. Então, se eu não melhoro o meu nível de reflexão com leitura, com análise, com percepção, com chegar ao povo, eu não tenho como oferecer nada para as pessoas. Eu quero é que ela venha para cá para botar o dinheiro dela aqui, para daqui. Não, isso não é o evangelho, né? Eu acho que a gente precisa pensar uma igreja relevante, sim, mas uma igreja relevante que chegue nesses espaços, na escola, no debate, na sociedade, pensando no bem-estar comum da sociedade. Chegar à igreja para fazer parte, isso é um efeito colateral, vamos dizer assim, do trabalho que se presta. É porque todo ensinamento, ele exige um aprendizado antes, né? Para se formar em administração, nós tivemos que estudar 4 anos. Perfeito. Né? Para se formar em direito são 5 anos, psicologia. Então, para se tornar um pastor também exige um estudo, padre, seja quem for o religioso, na verdade, né? Que está à frente, né? Na liderança da igreja. Então, eu acho assim, que se tem um ensinamento nas escolas, eu sou a favor do ensino religioso, não assim de taxar religião tal. Sim. Porque é o que o senhor falou, ensinar valores cristãos. Né? É isso que as nossas escolas, eu acho que precisa, sim, deveria ter essa abertura, sim, com as igrejas, não importa qual, mas levar, né, o conhecimento. Perfeitamente. Valores cristãos. Por quê? Eu trabalhei lá em São Paulo, no Centro Universitário Salesiano, e todas as formaturas, os cultos eram ecumênicos. Só porque é uma entidade católica, não ia se celebrar missa valorizando só os católicos. Não, lá tinha muitos evangélicos, adventistas, tinha vários. Então, era o culto ecumênico e o padre e o pastor, porque é um direito de todos, né? E agora, partindo aqui para o nosso segundo bloco, nós vamos falar de família e a proteção da próxima geração, né? Falar sobre família como base. Na visão do senhor, pastor, como a fé ajuda a fortalecer os vínculos familiares em tempos de tantas distrações digitais? O isolamento é o que a gente vê hoje nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, inclusive crianças também já estão nessa era digital. Essa pergunta é extremamente relevante e eu quero agradecer, porque talvez a gente pense mais no consumo do que na proteção. Esse mês também, embora a gente não tenha falado no início, é chamado também, o chamado Maio Amarelo, né? Que é o Maio Laranja. Amarelo não, laranja. Que é o mês de proteção da criança contra abuso sexual, enfim. E a situação social dos pequenos é algo estarrecedor. Semanas e mais semanas a gente vê nas redes e telejornais a Polícia Federal descobrindo um lugar de pedofilia, enfim, golpes e mais golpes de tráfico de crianças, todo esse desdobramento. E esse é um ponto que deve fazer com que os pais reflitam extremamente sobre isso, porque o mais importante é o seu filho, é a sua filha, ele está protegido, e essa proteção ela passa necessariamente por uma reflexão.
Não só guardar, não é só você dizer assim, minha casa tem cerca elétrica, tem cachorro e bota o filho lá. Tá provado pela história, pela polícia, pela sociedade, que a maioria dos abusadores, a maioria são as pessoas da confiança da gente. Parentes, próximos e etc. Então, como é que essa proteção ela deve acontecer? Primeiro, nós precisamos conhecer os nossos. Saber quando é que nosso filho está triste, saber quando é que ele está alegre. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. Nós precisamos dispor de atenção para ele. Tem um autor chamado Gary Chapman, ele escreve vários livros, normalmente com o mesmo tema para abordagem diferente, chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele fala sobre as 5 linguagens do amor para os casais, 5 linguagens do amor para os noivos, 5 linguagens do amor para as crianças. E uma dessas linguagens é chamado qualidade de tempo. Essa linguagem ela diz o seguinte, que a pessoa se percebe amada quando se tem tempo de qualidade com ela. O que é tempo de qualidade? Não quer dizer necessariamente, Gilberto, você passar o dia todo com a pessoa. Às vezes você vai passar 15 minutos, mas os 15 minutos que você tem, você está atento ao que ela diz, você está atento aos seus sentimentos. Então isso é qualidade de tempo. Eu tenho 15 minutos, então eu tenho 15 minutos disponível para você. Qual é o nosso problema? É que a gente trabalha muito para que os nossos filhos, que a nossa família consuma, e nós não dispomos de tempo para percebê-los. E ao fazer isso, eles ficam desprotegidos. Colocam o celular na mão, as crianças estão cada vez mais ligadas ao eletrônico. Os adultos também. Eu gosto de sair com os meus filhos, quando a gente vai em algum lugar, eu disse assim, sente no lugar e perceba como é que as famílias chegam. Quando elas chegam que sentam num restaurante, se for restaurante self-service, e aí para guardar o lugar, um fica lá e os outros vão, né? Se for à la carte, todo mundo senta junto. Se for self-service, o que fica, quando ele sentar para esperar a esposa que vai lá, o filho que vai lá, os filhos, quando ele sentar, a primeira coisa que ele vai fazer é sacar o celular do bolso. Porque enquanto o filho tá ali, ele está aqui. Não é resolvendo, é se distraindo. Então ele passa ali. Quando a família chega com os pratos que coloca ali, enquanto ele vai lá, cada um, enquanto come, pega o celular. Aí vai com o garfo na boca e com o celular, como se estivesse resolvendo. Quer dizer, eles não conseguem desconectar nem na hora da refeição. Isso eu tô falando de uma experiência, de um olhar a nível público. E em casa acontece a mesma coisa. Você senta pra almoçar, lá em casa a gente tem uma política, ó, ninguém leva celular pra mesa, não. Eu sou pastor, eu atendo gente, eu respondo mensagem o tempo todo. O meu celular fica lá. A gente senta pra comer, porque não é só fazer a refeição, é você olhar nos olhos, é você perceber o rosto do outro. Tem um autor chamado Emmanuel Levinas, ele escreve um livro chamado Rosto e Alteridade. Nesse livro, ele propõe uma análise do ponto de vista comportamental e sentimental a partir do rosto. Por que a gente olha pra alguém sem que ela diga nada e diz assim, o que é que você tem hoje? Aí a pessoa diz nada, diz, não, hoje você não tá bem. Mas como é que você sabe? Seu rosto denuncia. Porque o rosto denuncia como a pessoa está. Isso é tão profundo que quando o indivíduo é preso, seja ele rico ou pobre, e ele vai para a delegacia, pode reparar, se ele for preso, normalmente ele vai com a cabeça baixa. Se for rico, joga um paletó na cena e entra assim, ó. Ele não entra assim, olhando de lado. Por quê? Porque o rosto vai denunciar. Se for pobre, ele fica, a polícia levanta o queixo dele, quer mostrar o queixo dele, mostra a cara do elemento, mostra. Por que quer mostrar? Porque o rosto vai denunciar. Então, parece uma coisa tão banal, mas o Emmanuel Levinas, ele vai dizer assim, o rosto vai denunciar. Mesmo que as palavras dele diz o contrário, o rosto, o olhar, o semblante, diz se ele está falando a verdade ou se ele está falando a mentira. Então, a proteção passa necessariamente por esse olhar, por perceber o que é que seu filho está dizendo. Pai, tá conversando aqui, fala aí. Tá bom, mãe, pode falar, meu pai, eu tô ouvindo aqui, mas o minha... Pode falar. Fale, seu pai vai te ouvir. Diga. Inclusive essa relação de paternidade, segundo Crônicas 7:15, olha que interessante esse verso. O verso diz assim, o 14 todo mundo conhece, que diz que se o meu povo se humilhar e orar, buscar minha face, eu ouvirei dos céus, responderei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Mas o verso 15 ele chama a atenção porque ele diz assim, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar.
aquele desenho de olhos abertos e ouvido ou imagem, né? De olhos abertos e ouvidos atentos, é na prática como se Deus estivesse dizendo assim: você quer falar comigo? Pode falar que eu tô ouvindo. Eu tô olhando pra você, pode falar. Ah, mas a gente não escuta com os olhos, não. Escuta. A gente não escuta só com os ouvidos, porque os olhos revelam. Então, a proteção, ela passa necessariamente por uma aproximação, por um cuidado, pelo olhar. Precisamos proteger os nossos pequenos moralmente, precisamos protegê-los intelectualmente, precisamos cuidar da saúde psicoemocional. Você não pode usar o celular? Pode, mas você não pode usar de forma deliberada. Você não pode usar o tanto que você quiser, não, tem tempo. Você vai usar tanto tempo, você pode... E fazer esse controle, não deixar que o filho seja governante de si mesmo, não. Só quando completar a maioridade, aí ele pode dormir. Mas antes disso, os pais têm que estar próximos, têm que controlar, têm que estabelecer limites para protegê-los de todos os perigos que a internet proporciona. É isso que você falou, eu achei interessante do almoço, né? Talvez é o único momento que a família tem para se reunir. Perfeito. Né? É na hora do almoço. Porque é aquela correria do dia a dia, trabalham, estudam, e o almoço é uma hora sagrada, que acho que tem que ser respeitada mesmo. Perfeito. E agora, tendo a igreja como rede de proteção, de que maneira prática, né, a comunidade de fé pode atuar como uma rede de segurança para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? Então, essa é uma pergunta extremamente relevante e importante. A igreja, ela precisa se preparar para todas essas coisas que estão acontecendo. E isso passa necessariamente por a liderança. Os líderes da igreja precisam enxergar isso. Por quê? Porque, embora do ponto de vista do estereótipo, da imagem, a igreja é vista como um lugar seguro, muitas pessoas, em muitos lugares, aqueles que deveriam proteger, não estão protegendo. Então, é necessário que as pessoas estejam, líderes, professores de escola bíblica dominical, eles precisam estar preparados para proteger as crianças, proteger as mulheres. E para isso precisa de capacitação, de formação. Saiu recentemente uma lei, e eu achei curiosa essa lei, porque essa lei, ela prevê que todo professor agora que dá aula na igreja, professor de igreja, ele precisa apresentar, olha que negócio, ele precisa apresentar antecedentes criminais. Não se pode mais dar aula sem que ele traga um antecedente. Eu falei, pô, que negócio, onde é que a gente chegou? Por quê? Porque você vai para a igreja com o seu pequeno, coloca ele lá na classe para ele estudar, só que você não sabe quem é aquela pessoa que está lá. Aí você parte do pressuposto, pela relação de não, aqui é a igreja, não, ali é o pastor, não, ali é a irmã, e de que aquela pessoa é uma pessoa que já foi transformada, sendo que aquilo ali tem um sujeito que tem histórico pregresso. E então o Estado, isso é que deveria ser a responsabilidade, não, mas o Estado chega e diz assim, a partir de agora, para cuidar, tem que obedecer isso e tal, enfim. Então tem que ter cuidado. Lá na nossa igreja diz, olha, seu filho vai ao banheiro, ele sabe onde é o banheiro, ele tem idade para ir, vá com ele, espere lá na porta, deixa ele usar o banheiro, quando ele terminar a volta, ele quer tomar água, vá com ele, leva ele. Proteger, a igreja precisa ser espaço, e às vezes a pessoa, por causa da boa fé, chega lá e entrega, não, tá pra igreja, não, tá pra igreja com quem? Foi com quem? Voltou com quem? Fez o quê? Monitorar é extremamente importante por causa do nível de insegurança que existe. Não devia ter, mas tem. E nós não podemos negar e fechar os olhos para isso. É verdade. Porque hoje, todo lugar, né? Não é porque a igreja, a insegurança, ela está geral. Né? Está na família, está na escola, está na igreja, está na rua, independente de onde nós estamos. E agora, como líderes e familiares podem criar um ambiente de confiança onde crianças se sintam seguras para falar sobre abusos ou medo sem julgamento? Porque às vezes acontecem as coisas, né? Até com adultos, a gente está vendo que está acontecendo casos lá de trás que estão vindo à tona agora, porque não tiveram coragem de falar, de denunciar, de se expor. Né? Principalmente quando se trata de caso na própria família. Acho que é mais difícil ainda. Não sei se a pessoa é coagida a falar. Normalmente o abusador, ele tem um perfil muito característico, muito próprio dele, né? Se for uma pessoa que exerce algum tipo de poder, alguém da classe social mais elevada,
ele utiliza esse instrumento do poder para coagir a vítima, né? Então imagine, digamos que uma pessoa é bem conhecida na cidade, ela é abusada. Você acha que as pessoas vão acreditar em você ou vão acreditar em mim? Então ele, se você ameaças e etc, e etc. E às vezes a pessoa fica coagida. Aquela coação faz com que ela guarde aquilo. Você vê que quando estoura um caso de abusador, aí os demais começam a falar, daqui a pouco começa a sair, aí os advogados que levantam para defender o acusado diz que isso aí é por conta da mídia que potencializou, porque não é bem assim, enfim. E aí tem as estratégias jurídicas para poder proteger o seu cliente. A verdade é que criar esse ambiente tem a ver com aquilo que a gente falou anteriormente. É preciso que você estabeleça uma relação de confiança para que a pessoa saiba que ao compartilhar aquilo com você, você vai dar a tratativa correta de proteger. É como o Estado faz quando ele coloca a chamada lei de proteção da mulher, aquela lei que o homem, o que agride tem que manter determinada distância. Não adianta, você vê que o Estado vai encontrando um mecanismo. Não adianta chegar lá, fazer um boletim de ocorrência e ele estabelecer a medida protetiva. Pronto, estabeleceu a medida protetiva, você pode sair tranquilo aí que ele não vai te incomodar. Não é bem assim. Não é. Não é. A gente tá vendo aí que exatamente. Então imagine, uma cidade dessa aqui, recentemente o ano passado eu conversei com a comandante da Polícia Militar, inclusive era da nossa igreja, perguntando sobre essa base de proteção contra a mulher. Quantas viaturas tem? Uma viatura. Uma guarnição para você atender. Certo. Aí a pessoa tá atendendo um chamado lá não sei aonde e tem um ataque de uma mulher. Certo. Se desloca como? Então, é óbvio que existem políticas públicas para melhorar isso. Então, hoje já tem em alguns estados, tem tornozeleira, né? Tem o botão do pânico, mecanismo para poder proteger a mulher. Se não houver isso, ela não vai se sentir segura de ir trabalhar, de encarar. Por quê? Porque o indivíduo que ameaçou tá aí. Depois ele volta. Recentemente em São Paulo aconteceu isso. O cara foi lá, entrou na casa da ex-mulher, matou a mulher, atirou na filha, entrou no carro e saiu. A gente tá vendo muito desses casos. Absurdamente. Então nós precisamos, do ponto de vista da sociedade organizada, igrejas, escolas, famílias, a gente precisa fazer o debate público, criar uma estrutura de conversa, de diálogo, um bate-papo desse, por exemplo, onde você abre para que as pessoas possam ouvir, falar, onde elas possam se sentir seguras e dizer assim, certo, se eu precisar de socorro, é como alguém chegar na igreja pedindo alguma coisa e eu disse assim, eu tô aqui para estender a mão para você, eu disse, rapaz, eu tô com fome, eu disse, rapaz, vai trabalhar, rapaz, vai procurar uma enxada pra você tá com fome, eu vou te dar comida. Rapaz, eu tô preocupado aqui, não sei o que fazer. A gente vai encontrar a saída. A gente tem todas as respostas? Claro que não. Mas nós precisamos criar esse ambiente de segurança a partir das relações. Por isso é importante o papel da família nuclear. Homem, mulher, família, o ambiente familiar, o núcleo familiar, ele precisa ser estabelecido com propósito de cuidado. A minha filha, ela precisa ter confiança em mim de que se acontecer alguma coisa lá, ela vai me contar. Eu vou falar pro meu pai. Não é? No passado a gente dizia isso, quando alguém aconteceu, eu vou falar pro meu pai, eu vou falar pra minha mãe, eu vou chamar meu pai, porque eles eram que nos defendia, eles que nos protegia. Então, se ela vai falar com seu pai, não, isso é bestagem, isso aí, e não dá importância devida àquilo que eles estão dizendo, não consegue, eles não se sentem confiantes para falar. Quando chega na fase adulta, e a pessoa sofre algum tipo de abuso quando criança, ou até adulto mesmo, diz assim, quem é que vai acreditar no que eu vou dizer? Você não vai acreditar. Nunca teve pararam para ouvir? Nunca acreditaram no que exatamente, falavam, então exatamente. Então é preciso que esse ambiente ele seja, eu chamo isso de ambiente intencional. A relação precisa ser intencional. Até que me prove o contrário. Se a gente desacreditar nas pessoas, a gente vai viver uma vida completamente insegura do ponto de vista das relações. Mas então tem que estabelecer. Eu vejo assim que o brasileiro, ele tem muita mania de rotular as pessoas. Às vezes é aquilo que o senhor falou. Às vezes não olha no rosto da pessoa, não percebe que a pessoa está passando naquele momento, né? Mas a partir do momento que você tiver um olhar acolhedor, né? Um olhar assim de empatia, você vai ter uma visão
do ser humano diferenciada. Porque às vezes as pessoas preferem muito julgar, vai pedir uma comida, tá numa situação difícil, vagabundo vai trabalhar. E não é assim. Não é assim. Às vezes a pessoa, você tem que conversar com a pessoa, saber qual o problema, por que ele tá naquela situação, o que aconteceu. E a gente tem que ter aquelas medidas emergenciais, saber fazer alguma coisa naquele momento. Perfeito. Que a pessoa está em desespero de repente. E depois encaminhar para algum lugar onde a pessoa pode ser acolhida, pode ser atendida de uma forma digna, porque acho que todo ser humano merece a dignidade. Então acho que isso faz muita diferença. Perfeito. Rádio Liderança, 11h55. Para você que chegou agora e está ouvindo, né, através aqui da live do Facebook ou também através do nosso aplicativo, o Dialogando na Liderança hoje, nós estamos aqui com o pastor Fabrício, né, da Igreja Batista El Shaddai, e que diálogo maravilhoso, levando assim muita informação para você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso diálogo. E agora voltando aqui, pastor, como equilibrar o ensino dos valores da fé com a necessidade de preparar os jovens para os desafios éticos e sociais do mundo atual? Que a parte, acho que os jovens hoje é que a gente tem que ter aquele olhar diferenciado, né? Porque ele está caminhando, está no auge da sua caminhada. Então, esse acolhimento acho que vai fazer muita diferença. Essa é uma pergunta também extremamente relevante, especialmente porque aquilo que a gente falou no início lá do bloco, essa questão de traditar, né? Uma tradição que eu até fiz menção dela aqui, que no passado a gente usava muito, e os pais falavam, né, os filhos saíam, falavam: benção manhã, benção pai, ou benção meu pai, benção minha mãe, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, meu filho. Parecia uma bobagem, né? Falar isso agora e dizer assim: isso é saudosismo, isso é coisa do passado. Hoje o filho chama o pai de você, não tem nada a ver, chamar de senhor, de senhora. Esses valores. Quando a gente pensa do ponto de vista da fé, é importante enxergar que lugar Deus ocupa no núcleo familiar para construir isso. A universidade, ela, em linhas gerais e em determinados cursos, ela é muito hostil no que diz respeito à fé, inclusive na área de humanas. É muito comum você enviar filhos para a universidade. Aliás, eu quero até abrir um parênteses aqui para isso, de que há muitos... existe um movimento no Brasil que cresce muito, que é o chamado homeschooling, educação em casa, em que os pais eles estão se organizando para não mandar os filhos para a escola. Eles estão dando toda a educação básica em casa, para mandar o filho para a escola apenas quando ele estiver na faculdade. Esse é um modelo educacional americano. Os americanos fazem muito isso, o Brasil importou isso, e aqui na Bahia tem difundido muito, e aqui em Irecê também tem. Qual é o problema? Não do método, porque não é porque eu adoto, é que a escola, as estruturas sociais, a universidade, todo o processo de formação tem criado uma estrutura educacional muito voltada para um viés ideológico. E esse viés ideológico, ele acaba desconstruindo algumas coisas. O filho vai para a universidade, ele chega na universidade com crenças, com valores, e tudo aquilo é desconstruído em nome do conhecimento e de ser a cabeça pensante do país. Então, se não tiver uma base boa em casa, do ponto de vista da fé, que é exatamente o que a pergunta pretende fazer, a gente entrega os nossos filhos para a universidade crendo em valores, em princípios, em moralidade, em ética,
E quando chega lá, tudo isso é desconstruído. Então, é importante que a gente tenha uma boa formação no núcleo familiar desses valores, da fé. É óbvio, quando ele tiver adulto, ele vai dizer, não quero isso pra minha vida e tal. Mas aquilo, do ponto de vista da crença, é como filhos que crescem no evangelho. Às vezes eles crescem, o pai ensina, e ele vai seguir o caminho dele. Ele vai dizer assim, meu pai, o valor. Tem um provérbio de Salomão que ele disse assim, ensine a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele. Tem a ver com o quê? Com valor. Caminho aí no hebraico é derech, que quer dizer jornada. Então, se a pessoa ela foi instruída do ponto de vista do valor de não levar para si aquilo que não pertence a ela, pode colocar rios de dinheiro. Isso aqui não me pertence, eu não vou levar. Meus valores não estão à venda. E do ponto de vista da fé, isso também precisa ser estruturado. Se você pega um judeu, por exemplo, a cultura judaica, quando uma mulher judia ela é engravida, no dia que ela toma ciência que ela tá grávida, ela chega pro marido dela e fala assim, estou grávida. Javé foi gracioso conosco e me deu o filho. A partir daquele dia, o pai lê a Torá todo dia pra ela. Abaixo, não vê, tem nada ali, só tem a notícia. E ele começa a ler a Torá, ler a Torá, ler a Torá, ler a Torá. Um menino de 7 anos que sabe ler, ele sabe a Torá de cor. A Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros da Bíblia. Só Gênesis tem 50 capítulos, ele sabe de cor. Porque desde o ventre ele está ouvindo a Torá. O que isso é um valor? Então, ensinar o valor, ensinar que a divindade, que Deus não é subjetivo, não é uma força, mas é uma pessoa que a gente se relaciona, que a gente conversa. Quando você fecha seus olhos para falar com Deus, você não está falando ao vento, você está falando para uma pessoa que está te ouvindo. Então, é fundamental que a gente resgate isso. Se você pega, por exemplo, os católicos, por exemplo, vou dar um exemplo dos católicos passados. Desde muito cedo, que a criança nascia, a primeira coisa ele levava para a igreja para ser batizado. Ele batizava o filho dele. Depois o filho ele levava para a catequese. Depois da catequese, ele passava todo o processo para fazer a Eucaristia. Eu nunca fui católico, mas os meus amigos, meus colegas seguiam. Aquilo era estabelecido do ponto de vista religioso dentro do catolicismo. Se você pega as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, próprio espiritismo, existe todo um rito de iniciação por parte dos progenitores em relação aos seus filhos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista da análise da formação da fé. É fundamental que mesmo em uma sociedade de consumo, mesmo em uma sociedade exigente, a gente não perca de vista o valor da fé, pra gente instruir, pra gente mostrar, pra gente apontar o caminho, pra que quando ele cresça, ele diz assim, no que é que você crê? Por que é que cresce o ateísmo? De onde é que isso vem? Então, as pessoas, ninguém nasce ateu, não. Por que a pessoa se torna ateu? Normalmente, alguém se torna ateu. Tem um ateísmo intelectual, que é uma via, mas o próprio ateísmo tem a ver com as decepções que o indivíduo tem com a divindade que for apresentada para ele. Um Deus que deixa a criancinha morrer, um Deus que deixa o marido matar a mulher e não faz nada, um Deus que... Então, quando se vende essa imagem da divindade como um ser inerte, que as coisas estão acontecendo, ele não move uma palha, gera no coração do indivíduo, do homem, uma crença que Deus existe nada. Isso é fruto da imaginação da religião para escravizar o povo, para escravizar as pessoas. Isso é uma imagem equivocada. E quem é o responsável por isso? Muitas vezes os progenitores, né? Então é preciso que isso seja revisto, seja revisitado, os conceitos sobre fé, o conceito sobre divindade, o valor da palavra enquanto palavra de Deus revelada ao homem, de quem é esse Deus que se revela de forma precisa através do seu Filho Jesus, para que as pessoas de fato possam ter um encontro real e pessoal com o Cristo. Uma fala que o senhor falou que eu achei interessante sobre o método americano, né, de ensinar em casa e só ir para a faculdade. E lá, provavelmente, tudo aquilo que ele aprendeu, aqueles valores, vai ser desconstruído. Mas e aí a parte do convívio na sociedade desse jovem, desse adolescente, também não fica prejudicado o convívio dele com a sociedade? Se ele está aprendendo uma coisa e a sociedade está mostrando completamente muitas coisas diferentes daquilo que ele está aprendendo? O que acontece é o seguinte, esse modelo educacional, ele tem algumas bases, né? Assim,
do ponto de vista da formação intelectual, porque a escola, ela gera relação de convivência, aprende conteúdo, mas você tem um convívio e etc. No entanto, as pessoas que propõem esse tipo, a nível de Brasil, né? As pessoas no Brasil que propõem esse tipo de formação educacional, elas criam outros espaços de convivência. Então, por exemplo, igrejas. Então, na igreja, ela tem meninos da idade dela que crescem com ela, com a criança, né? Que crescem com a criança e desenvolvem relacionamento em espaço de convivência, de formação. Na família, encontros familiares, sobrinhos e filhos dos outros. Então, a escola, na perspectiva desse projeto, é apenas um espaço de formação de convivência, não o único exclusivo espaço. Então você tem outros espaços. Lá nesse espaço você tem a ênfase na formação intelectual e a ênfase no desenvolvimento de relacionamento. Tem um problema que eu poderia falar de forma bem resumida, porque o tempo não permite, que o que a escola ou a proposta educacional no Brasil hoje, os prejuízos que isso tem do ponto de vista familiar. Se criou no Brasil uma cultura hoje de escola integral. E já em muitos lugares, aqui em Irecê, por exemplo, tem escola integral. A escola integral, ela é apresentada como uma solução para poder dar oportunidade ao estudante a desenvolver outras habilidades que um turno só não seria suficiente, mas coloca em 2 turnos. Então, por exemplo, você estuda história, português e matemática de manhã, só um exemplo, e à tarde, na parte da tarde, você vai fazer música, vai fazer inglês aplicado. A proposta é essa. Só que existe um efeito colateral disso que a gente vai ver a longo prazo, que é: você pega o seu filho e leva para uma escola integral de manhã e ele sai de noite. E ele sai no final da tarde. Você fica sem o contato com seu filho durante... mas tá na escola, tá estudando. Totalmente fora do convívio familiar. Quando ele chega de noite, depois de um dia todo na escola, ele tá exausto. Os pais trabalharam o dia todo e está exausto. Quando chega de noite, o que ele vai fazer? Ou ele vai dormir, ou ele vai pra internet. Então, quais são as implicações disso? Então, não tem relacionamento com a família. Você tira o filho do seio familiar, coloca ele o dia todo na escola, e aí você não tem convívio familiar. Você não tem formação de fé, você não tem formação de valores, está na escola. E esse é um prejuízo que a gente vai ter a longo prazo. Então, do ponto de vista desse movimento que cresce no Brasil, que é o homeschooling, a preocupação maior das famílias que adotam esse método são 2. Primeiro, normalmente quem adota o homeschooling, a esposa não trabalha fora, porque ela que vai formar o filho dela. Então, quebra a lógica social, diz: não, você vai trabalhar e eu vou cuidar dos meninos. Eu vou não apenas cuidar da saúde física, emocional, mas da intelectual. Recebe o material, vai ensinar português, matemática, história, geografia, enfim, toda a parte educacional. Então, ela vai estar mais em casa, vai estar uma presença maior da mãe. Claro, há muitas críticas em relação ao método, mas a preocupação é justamente que a escola tradicional optou por um viés ideológico de formação de militante desde a sua base, que estava lá apenas no ensino superior, agora veio para o ensino básico, ensino fundamental, né? E por isso essas famílias têm optado por o homeschooling como uma alternativa para tirar os filhos do viés ideológico. O senhor tem mais um tempinho? Quer parar por aqui? Vamos ficar para a próxima, que eu tenho um compromisso. Não vai faltar oportunidade, né? Pra gente vir falar sobre outros temas. É porque o assunto é bom. É bacana, né? Muito bacana, então a gente acaba extrapolando mesmo. Verdade. Então, pastor, a gente agradece imensamente, né, o senhor ter disponibilizado esse tempo. Sei que o tempo do senhor é muito precioso, mas o senhor disponibilizou esse tempinho para vir aqui, e a gente agradece muito, a Rádio Liderança agradece. Isso aqui depois a gente vai, com certeza, vai ter muitos resultados aqui do que foi falado aqui hoje. E a palavra é livre agora, se o senhor quiser colocar mais alguma... Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder conversar sobre esse assunto, um assunto extremamente relevante, né, e sem dúvida alguns ouviram e outros vão ouvir depois, né? Tem gente me mandando mensagem: pastor, não estou podendo ouvir agora, mas depois eu vou entrar e vou ouvir. Esse é o problema, né? Depois muita gente vai ouvir e vai comentar e vai compartilhar.
eu penso que um espaço como esse é extremamente importante para reflexão. E essa é uma das minhas máximas na igreja. Eu sempre digo o seguinte: mudar a mentalidade gera-se uma geração. Então nós não vamos conseguir mudar a mentalidade de um povo, de uma cultura, assim, no estalar dos dedos. E como isso é feito? Isso é feito com debate, isso é feito com conversa, isso é feito com respeito, isso é feito com resgate de valores, isso é feito com acreditar em pessoas, que eu acho que é importante a gente estabelecer isso. E penso que a sociedade, ela precisa enxergar a igreja como alguém que vai somar com o desenvolvimento, não alienar as pessoas. Precisamos desconstruir esse viés ideológico que a igreja aliena, que a igreja é lugar de tirar dinheiro das pessoas, que a igreja é lugar de... Nós precisamos desconstruir isso, precisamos construir uma visão. A igreja, ela é uma instituição entre tantas que deseja, se for uma igreja séria, claro, que deseja contribuir com a sociedade, contribuir com as famílias, contribuir com o debate saudável, contribuir com a reflexão dentro do viés teológico. Então, o que eu sou? Sou teólogo. Então, de que forma? Tudo isso que eu falei, eu estou falei de família, falei de fé, falei de criação de filhos, tudo isso que nós conversamos é no viés teológico. O viés é teológico, mas a teologia, ela dialoga com a sociologia, ela dialoga com a antropologia, ela dialoga com as outras áreas. Se as outras áreas, com a medicina, né? Enfim, com a educação formal. Então, se nós, a sociedade entender isso e nós criarmos espaços como esse para refletir, algumas dessas coisas que foram ditas aqui pode ser internalizada e a pessoa diz assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou ensinar meus filhos a tomar a bênção. Eu vou ensinar meu filho a tomar a bênção, porque a bênção é importante. É importante por quê? Porque só pode abençoar quem é abençoado. Quem não é abençoado não pode abençoar. Quem foi que nos abençoou? Deus. Ele chama Abraão e diz assim, ó: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não diz assim: em ti serão benditas apenas os hebreus, apenas os egípcios, apenas os fenícios, apenas os árabes. Não, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando um pai diz Deus te abençoe, meu filho, aquilo não é uma frase de efeito, aquilo não é um chavão, aquilo não é um clichê, aquilo é a demonstração que aquele pai, que aquela mãe, autorizado por Deus, que recebe a bênção de Deus, pode abençoar o seu filho. E ao receber, amém minha mãe, amém meu pai, e ele internaliza aquilo, ele vai dizer assim: eu estou indo abençoado pela minha mãe, eu estou indo abençoado pelo meu pai, eu estou em paz. Então, se a gente construir isso, eu acho que isso é uma construção de muitas mãos, a gente vai ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que respeita mais, uma sociedade que honra mais, que cuida mais dos outros, que coloca o interesse dos outros na frente do seu, que foi o que Jesus fez. Então, a minha palavra, Jobeci, e a senhora também, muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa. Espero de alguma forma ter podido contribuir, e fica o convite para vocês que estão nos ouvindo ou que vai nos ouvir, visitar a Igreja Batista El Shaddai, fica lá na rua 7 de setembro, 543, próximo ao Hospital Regional. Eu digo que quem erra o regional chega na igreja, e quem erra a igreja chega no regional. Então tá lá nossa igreja de portas abertas para compartilhar a palavra, para acolher e para abençoar aqueles que desejam caminhar com Jesus. E nós agradecemos, e as portas da Rádio Liderança continuam abertas para o senhor, quando o senhor quiser voltar. Muito obrigado.